Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Decisão Cast, podcast onde nossas decisões viram conversa. E esse tema é um tema especial, onde a gente, lá no nosso Instagram do Decisão Cast, a gente abriu uma publicação lá, pedindo para os seguidores deixar uma opinião de tema. E a gente gostou bastante, então a gente selecionou alguns temas aqui para a gente estar entregando esse conteúdo para vocês. Inclusive, se você não segue as nossas redes sociais do Instagram, segue lá, Decisão Cast. Todo dia tem conteúdo bom, cortes aqui do nosso podcast. E um desses temas que a gente analisou, eu e o Samuel aqui, e a gente decidiu aqui no Decisão Cast, foi o tema de insegurança. Com certeza. E você que ainda não nos segue lá no Instagram, como já foi dito, vai lá nos seguir. E o post vai estar lá fixado, a gente vai deixar fixado para vocês estar comentando e deixando os temas que vocês querem ver aqui no nosso podcast. E lembrando que quem indicou esse tema foi a nossa amiga, seguidora Érica Nogueira, conhecida tão conhecida em Salvador como a blogueira do táxi, né? Estourada em Salvador. Muito obrigado aí, Érica. Com certeza. Então vamos lá. É um tema bastante... Gostei da ideia do tema dela, foi bastante legal. Um tema que ainda não vejo o pessoal explorando bastante, né? Abrangente assim Sim, como sim. Insegurança. Então aqui hoje a gente vai falar sobre as causas da insegurança, que é desde lá do passado também, da infância, onde acontece muito isso, né? Exemplo que a gente vê muito, muitas pessoas que sofreram bullying e hoje, quando tá lá jovem, 30, 20 e poucos anos, não consegue, às vezes, tomar um passo para alcançar algum objetivo, alguma coisa por questão de insegurança do passado. Com certeza, e é sobre isso que iremos tratar hoje, né? Porque eu acredito, como você falou, todos em algum momento da vida passou por algum certo tipo de insegurança, né? E o que é que a gente vê ultimamente? As pessoas geralmente têm muita insegurança hoje. E é um assunto que precisa ser tratado realmente. Lembrando que a gente aqui traz assuntos no qual a gente passa todos os dias, a gente passa por algumas determinadas inseguranças. Lembrando que a gente não somos especialistas de forma alguma. Para algumas pessoas não tá falando, tá falando aí, tem fundamento. Não somos especialistas, mas buscamos, assim como a gente, todos os dias a gente trabalha em prol do crescimento pessoal, a gente está também trazendo aqui para vocês, para que vocês também ganhem conhecimento. E uma coisa que é interessante, eu estava analisando hoje, estava fazendo meu script aqui, que eu vou... Aqui vai ser assim, bem dinâmico. Eu vou dar uma pescada aqui, porque é o script que eu fiz, e vai ajudar vocês também. Então, o que é que acontece? Uma coisa que eu estava observando hoje, quando eu estava fazendo o script, eu faço sempre um script. Hoje que eu falo, hoje é terça-feira, né? Mas o episódio só vai sair na quinta-feira. Quando eu parei para fazer o script, eu fui analisando alguns pontos que eu fui colocando aqui, que eu fui fazendo a pontuação, e eu observei que são coisas que eu passo na minha vida, que eu estou estudando para poder trazer o conhecimento para o Decisão Cast, e da mesma forma eu vou evoluindo. Então, lembrando que tudo que a gente faz aqui é que, de certa forma, traz resultado para as nossas vidas. Então, a gente não traz daqui um mero conhecimento de última hora, mas são coisas que a gente está buscando nos últimos dias. E esse tema foi um tema interessante, como tantos outros temas que vão ser tratados aqui, que a gente já selecionou, que é praticamente a base de tudo. A insegurança parte da insegurança, as coisas boas e as coisas ruins. Ou seja, a partir do momento que você resolve uma das partes da sua vida, que é a insegurança, as outras coisas começam a fluir. E é por isso que a gente vai tratar hoje sobre insegurança de certa forma aprofundada. Exato, e o que você está completando, o que você estava falando aí, tudo que a gente vem trazendo no Decisão Cast é a base de conhecimento. Tudo que a gente vem falando, trazendo para vocês, é porque a gente está estudando também. Ou se a gente não passou, a gente conhece alguém que já passou por alguma situação, a gente vem relatar aqui no podcast para estar trazendo esse entretenimento para você, né? Esse conhecimento. Então, basicamente, o que é a insegurança no nosso script aqui. E a gente sabe, isso aí já é de vida, né? Que a gente já passou, já conviveu. Então, é um sentimento de incerteza e falta de confiança. A gente vê muitas pessoas que não têm confiança em si mesmo. E são pessoas que, às vezes, têm muitas capacidades. Com certeza. Muita capacidade para querer buscar algo, mas, assim, para e pensa, poxa, não vou dar esse passo aqui porque
não tem base, confio, não é que ele fala para si mesmo que confia. Com certeza. Então E eu estava observando, e uma das coisas que inicia você começa a ver, são um dos fatores que mostra que você tem uma certa segurança, é o mal-estar. E por que eu falo isso do mal-estar? Porque muitas das vezes você está em um determinado lugar, você está com determinadas pessoas, você está vivendo aquele momento, mas você sente o mal-estar. Não sei se você já passou por essa situação, e é o que eu estou falando aqui. Muitas das vezes a gente traz um tema aqui onde a gente já passou por aquela situação e naquele momento a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. Então, é certo que isso já aconteceu com algumas pessoas, como já aconteceu comigo e com você. O que é que a gente constantemente trata aqui? E a gente traz essa frase constantemente dentro do podcast. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E certa feita eu estava sentado em uma mesa onde só tinha pessoas que, de certa forma, têm um poder aquisitivo maior do que o meu. E a gente prega tanto isso que a gente fala, não, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive e a gente sempre busca estar naqueles lugares onde você possa ter aquela solução. Para você conviver com aquelas pessoas, para saber das Para experiências. você ter as experiências, né? E eu acredito que assim como já aconteceu comigo, já pode ter acontecido com você, de você estar naquele lugar, você está buscando aquilo que você entende que é o certo para que você alcance seu crescimento e você sente o mal-estar. Mas por que você sente o mal-estar? É porque você não queria estar naquele lugar naquele momento? É porque você não se sente bem naquele lugar? Você fica assim, agoniado. Agoniado. Né? Mas você sentiu mal-estar não é por causa disso. É porque, de certa forma, as pessoas estão lhe acolhendo naquele lugar, as pessoas estão lhe recebendo bem, só que a insegurança não permite que você viva aquele momento. Então, eu acredito que não só comigo, com todas as pessoas que passam por essa situação, com pessoas que buscam estar constantemente em fase de crescimento, acontece isso. É porque, o que acontece? Por exemplo, que a gente cresceu em um ambiente Sim. que não é onde tem pessoas... De certa forma, não é um ambiente no qual a gente está constantemente presente. E construindo, né? Sim. Então, imagina uma pessoa, uma criança, um adolescente, ela sai desse ambiente... quando chega mais... Eu tô achando que tá pegando. Quando chega mais jovem, ela começa a chegar a um certo patamar, seja na empresa ou uma resenha de amigos, chega de um certo patamar e se encontra ali com pessoas... Sim. Um patamar mais alto. Então, aquilo que ela passou lá atrás, né, quando era criança, adolescente, morando em um bairro mais reservado, pode falar. Então, ela tem aquela insegurança, como você falou, e ela tem aquele mal-estar, né, sim. De estar ali naquele ambiente que, para ela, pode ser até mesmo algo novo e sabe às vezes que é bom. A gente vem assim de um bairro, etc. Tal, mas a gente procura estar sempre em palestra, onde a gente consegue fazer um network bacana e tal. E lembrando disso que eu fui para uma palestra recentemente, e a primeira palestra que eu fui, e para mim aquilo foi tudo novo. Eu estava até conversando com o Samuel, porque eu nunca tinha ido, não sabia direito assim como funcionava, né? Sim. Então, o que acontece? Para mim aquilo ali foi novo, não vou dizer que eu senti um mal-estar, mas você se algo sente, bastante, de certa forma, deslocado. Deslocado. Você sai de uma realidade e vai para outra realidade. Sim, e é o que a gente está falando. É porque, tipo assim, ó, a gente pode estar falando assim do mal-estar e realmente tem lugares que você não se sente bem, você não se sente pro lado positivo e o lado negativo. Positivo e negativo. Mas cabe a você colocar na balança e ver o que é que está acontecendo naquela situação. Estou falando aqui de situações onde realmente a gente é bem recebido, onde a gente é sim convidado a sentar na mesa porque as pessoas veem que a gente tem um certo potencial. Sim. E a nossa segurança muitas das vezes não permite que a gente veja isso. Limita a gente. Exato. Aí é onde entra a questão dos pensamentos negativos. Onde os pensamentos negativos começam a vir. Falar, você não consegue. Você não era para estar nesse lugar. E aí, a partir daí que você começa a ver que você precisa de uma certa ajuda. Você precisa buscar um novo caminho. É porque as pessoas elas já escutam aquilo desde pequeno. Né? Sim. Faz o mínimo que tá bom. Né? Segue emprego, CLT, sim. Tá tudo ok, tá tudo tranquilo, tá tudo bonito. Então, quando você tenta querer algo a mais, ser um pouco diferente da manada, às vezes até a própria família, né? Ela fala, mas não é porque ela não tem a família não te apoia, entre aspas, é porque não tem um certo conhecimento, porque vem da segurança desde do passado, né? Com certeza. Então, acredito que se envolve aí vastas coisas aí. E aí entra a questão do pensamento negativo. Não tem pra onde correr. O pensamento negativo sempre vai sempre caminhar.
E acho que eu mandei para você o plano de tarefas diárias que eu fiz. E se você observar, a primeira coisa que cobra na agenda diária é 3 pensamentos positivos que você precisa ter assim que você se levanta. Porque você vai se alimentando com Porque aquilo você ali. vai se alimentando. E o que é que eu quero dizer? Você hoje começou. Não. A gente sabe que o crescimento vem a partir do momento que você tem pensamentos positivos. E não quer dizer que você vai criar o hábito de ter pensamentos positivos que os pensamentos negativos não vão vir. A todo momento os pensamentos negativos vão lhe acompanhar. Quando você menos esperar, você vai estar criticando alguém. Quando você menos esperar, você vai estar se menosprezando em algo. E engraçado que, por que as pessoas pedem para ter pensamento positivo? Por que elas não pedem para ter pensamento negativo? Porque o pensamento negativo, a gente já está dá brecha para isso o tempo introduzido a todo, todo entendeu? momento, tá entendendo? Então, essa questão assim acompanha muita gente. Então, são coisas que a gente precisa observar para dar continuidade à nossa vida. E são essas pequenas coisas que fazem grandes diferenças. Tá entendendo? Então, o que acontece? Para quem está na correria no dia a dia de buscar um novo resultado, de buscar um novo patamar, de buscar novos objetivos, a gente pensa que demora. A gente até critica, a gente fala, pô, tá demorando demais, eu não sei se eu vou continuar. Aí vem um pensamento negativo de novo, eu vou desistir aqui, porque isso aqui não é para mim. Só que aí quem está de fora está vendo totalmente o contrário. Vê o momento hoje, tudo que está acontecendo, e aí vamos dizer que dá um salto rápido aquela velha cortada na linha do tempo e inicia um novo Ezequiel, onde alcançou todos os objetivos que você levou 4, 5 anos para alcançar. Aí a pessoa que está de fora fala assim, ó, Ezequiel estava há um dia assim e hoje já está daquele jeito, mas para você durou 4, 5 anos, porque foi o processo de se sentir bem nos lugares que você vai frequentar. A quebra da insegurança, você vem a autoconfiança, você vem eliminando os pensamentos negativos, que aí você chega no seu objetivo maior. Porque você não desistiu naquele momento. Mas para quem está de fora, você não passou por nenhuma dessas etapas. Você simplesmente apareceu naquele lugar. Eu vi um podcast que o cara falava bem assim. O cara que a gente conhece hoje, que eu conheci também assiste, sim, eu já conheci ele já quando ele era cara de sucesso, sim. Enfim. Mas aí ele estava falando no podcast que para ele conseguir trabalhar para ele mesmo demorou cerca de 10 a 12 anos. Então, durante esse período, ele trabalhava como CLT e estava construindo o negócio dele pensando já no futuro. Poxa, eu vou pegar o CLT, vou juntar meu dinheiro, vou fazer isso para daqui a uns anos. Então, assim, quem não conhece a trajetória do cara, o que é que foi passado, vai achar que o cara sempre nasceu em berço de dinheiro. E já estava lá naquele momento. Não teve as quebras de objeções, a insegurança, foi perfeitinho lá, conseguiu, conquistou tudo, né? Mas é exatamente isso aí que você falou, é você quebrar a insegurança, é você quebrar os pensamentos negativos, é você quebrar várias barreiras que existem ali na sua sociedade, né? Fala sociedade, questão de família, ambiente, tudo que envolve isso aí. E aí o que é que acontece? Eu já falei isso em outros vídeos e isso acompanha, eu trouxe isso como uma cartilha para a minha vida. Por quê? Porque eu observo que realmente isso acontece ao meu redor a todo momento. Isso está, inclusive, em todo lugar que você pisa, alguém vai ter algum desses medos, que são os 6 medos básicos da humanidade, que é citado por Napoleão Hill. Se você quiser ler mais aprofundado, você vai encontrar no livro. São 30, né? São 30 que ele seleciona. São várias. Porque você, tipo assim, ó, o que é que acontece? Você descobre uma e já nasce outra em seguida. Então, Napoleão Hill, em Quem Pensa Enriquece, que é um livro muito bom, se você quiser ver a fundo, você pesquisa depois. Ele fala sobre os 6 medos básicos da humanidade. E são medos esses que acompanham as pessoas diariamente. E eu vou citar aqui, porque eu não lembro todos, eu lembro de alguns, porque é o que está mais incluído na minha vida diariamente, não só de Samuel em si, mas das pessoas que estão ao redor de Samuel, que são medo da pobreza, acho que todo mundo tem esse medo. Algumas pessoas têm medo, mas permanecem nelas. Mas permanecem. Por medo de dar um passo à frente. Certeza. Aí vem medo da pobreza. Para quem tem um certo poder aquisitivo hoje, já tem esse medo de voltar a estaca zero, certo? E eu estava pelo incrível que pareça, estava falando isso hoje no trabalho. A gente começou um assunto lá,
E eu falei com um cara assim mesmo, ó, o que tem de pessoas que tem medo de dar um passe atrás, de estar desistindo de algo, ou de estar vendendo algo. Um exemplo, se Ezequiel hoje tem esse notebook aqui, e Ezequiel precisa vender esse notebook para comprar algo voltado para a sua saúde ou para seu bem-estar, que necessariamente o notebook que pode suprir Ezequiel vende sem problema nenhum. Mas tem pessoas que não pensam dessa forma. Tem pessoas que preferem viver uma vida de status, não se desfazer disso aqui, muitas das vezes dever a alguém, muitas das vezes pegar dinheiro com agiota, pegar dinheiro com juros altos, do que tirar isso aqui, ó. Eu já vi relatos de pessoas multimilionárias, Sim. assim, status multimilionário, Sim. porém cheio de dívidas. E aí ele pediu ajuda a uma pessoa, e essa pessoa falou, vende seu carro. O cara não vendeu. Para não Encerrou o perder assunto aquela ali. a certa pose, né? Entende? Então eu acredito que o medo da pobreza não está só para quem já está em um patamar elevado. Porque se você já está com o patamar alto, seu medo é Você não voltar. quer descer. Mas quem está na pobreza tem o medo da pobreza, mas é aquele medo de ficar pior do que já está. E aí, muitas das vezes, esse medo de arriscar, eu posso falar assim, porque eu já passei por isso. Eu tenho medo de arriscar a todo momento. Eu falo assim, pô, se eu pegar aqui um exemplo, 4 mil e investir em algo, 4 mil hoje pra gente, de certa forma, não faz sentido nenhum. A gente trabalha 3 meses, 4 meses, a gente consegue recuperar esse valor. E tem pessoas que falam assim, ó, mas quando se fala em investimento voltado para algo, você fica assim. Quer ver que é algo que acontece muito? Samuel, um exemplo, ganhou hoje 4 mil reais. Sim. E aí você tem ali, né, o versus. Samuel investir esses 4 mil, os 4 mil todo, e Samuel, aí na sua cabeça já vem, caramba, tem 4 mil. Pô, mas eu preciso comprar isso aqui, eu preciso pagar isso aqui. Se eu pagar minha dívida toda com esses 4 mil, eu vou ficar com o meu salário livre e tal. Então muitas pessoas pensam isso. Então o que acontece? Pega um dinheiro, junta dinheiro, pega o dinheiro e vai pagar algumas dívidas, beleza, Sim. ok, mas não pense em investimento, né? Nem que seja ali 100, 150, 200 reais, porque a necessidade de você querer pagar alguma coisa ou sair para um rolê é mais alta do que você querer investir aí em que algo. entra o medo da pobreza. Entendeu? Só que aquele medo da pobreza onde lhe mantém naquele lugar. Não é aquele medo da pobreza que lhe dá um incentivo de você alcançar um objetivo. Então o medo da pobreza não está só para a classe alta, mas está para a classe baixa todo também. mundo. Está para todo mundo. Então, o primeiro, como eu já falei, medo da pobreza. O segundo, medo da crítica, que já entra o que a gente falou, que a pessoa que já está num certo patamar, ele precisou descer uns degrauzinhos para poder depois subir de novo, ele vai ter medo da crítica. Porque a primeira coisa que a pessoa que eu acredito, a pessoa que está passando por uma situação financeira, ela vai falar, pô, fulano vai me criticar. A sociedade vai me criticar porque, um exemplo, ontem eu estava de Corolla e hoje eu tô a pé. Estou com uma bicicleta. Então o medo da crítica já entra aqui. Eu já ando lado a lado com o medo da pobreza. E desceu. E você teve que descer. E tem crítica tanto quando você está em um patamar e desce, quando você já está lá embaixo já e sobe de patamar. E aí tem vem o medo da crítica. Tem tem muitas pessoas que não prosperam pelo medo, sabia? Com certeza. Do que as pessoas vão dizer. Não sei se você lembra, a gente já falou até no outro podcast, a gente fica trazendo as coisas, mas são coisas que vêm entrando no assunto e faz parte do assunto. Não sei se você lembra da última La Casa Digital de Pablo Marçal. E aí chegou no momento que ele foi no McDonald's, onde a menina estava lá, ficou lá mesmo, não foi. E depois ela foi no Burger King. A primeira menina não foi porque ela ficou, eu tô com medo de largar minhas amizades, eu não quero largar. Entendeu? Então, ela, de certa forma, ela tinha medo da crítica que as pessoas iriam fazer. Entendeu? Então, a crítica anda lado a lado com a pobreza, de certa forma. E as pessoas que você anda. E aí vem a terceira, que é problemas de saúde. Ou seja, tem muitas pessoas que sentem o medo de ter problemas de saúde. Muitas. Aí vem a insegurança. Poxa, se eu ficar com problema de saúde, o que é que vai acontecer com minha família? O que é que vai acontecer com os meus amigos? O que é que vai acontecer com meu filho? Então vem aquela certeza. A doença em si traz um certo medo para as pessoas. Traz um certo medo. Traz aquela insegurança. Né? Porque assim, uma pessoa que ela descobre um diagnóstico, ela só vai pensar no pior. Ela vai estar andando inseguro o tempo todo. Isso o tempo todo. É pensamento negativo, que vai dar errado, que vai acontecer isso comigo. Então ela sempre vai estar pensando... E aí o que é que acontece? Onde é que a insegurança entra nesses temas aqui, Samuel?
Pobreza crítica, problema de saúde. Na pobreza, o cara tem insegurança, porque se o cara tá com saldo negativo na conta, o cara vai estar com insegurança. Tem pra onde correr. Se você não tratou isso, lembrando que você não tratou isso. Porque tem pessoas que hoje tá negativo, mas tá trabalhando para mudar essa situação, mas tem pessoas que estão estagnadas. Aí vem a pessoa que já está em um patamar negativo ainda. Com certeza. E aí vem a pessoa que já está em um patamar alto e vem a insegurança de quê? Muitas das vezes de perder. Aí vem a parte da crítica. Qual é a insegurança que a pessoa que e uma observação dessa segunda que você falou aí, muitas pessoas que estão com um patamar alto e tem a certa insegurança de perder tudo, é que a gente vê muitas situações de suicídio, etc. Porque você perdeu todo o bem material ali, sabendo ela que ela tem o conhecimento para conquistar tudo novamente. Porque aí eu acredito que o conhecimento é a raiz de tudo. É aí que entra o mindset de crescimento. Que é daí que as pessoas vêm. Tá entendendo? E aí o medo a crítica é uma das partes da insegurança. Porque você tem medo de... Quando você sente o medo de ser criticado, você se sente seguro. Você não se sente focado, 100% focado em fazer, porque você está se preocupando com a insegurança. Eu estava, uma observação aqui, eu estava conversando com a minha namorada antes do podcast sobre... Você está olhando para lá, fala que ela está aí nos bastidores. Nossa, bastidores aí, duas ali. A ali dele e a ali minha. Sobre a crítica, foi isso. E assim, eu estava falando com ela, rapaz, Samuel grava stories com a facilidade que eu acho incrível. Tipo, ele pega o celular aqui, a única coisa que ele faz é ajeitar a barba. Ele ajeita a barba aqui, bota o filtrozinho. Alô, pessoal, isso aquilo. Assim, e já eu fico mais na minha. Eu lembro que você falou, hoje é só a vez de você gravar stories lá pro Decisão Cast. Peguei o celular aqui, acho que foi uns 15 tentativas de gravar stories ali. Mas é porque assim... Não é só pela crítica, mas também... pela crítica, mas a questão também de, assim, a pessoa querer... Você falar alguma coisa errada, a insegurança crítica, assim, a insegurança, entendeu? A querer a aprovação das pessoas. Sim. E o que foi... isso era uma coisa que pesava muito pra mim. Porque... Você era o quê? Desde a época aí de que surgiu o Whindersson Nunes, gravava vídeo pro YouTube? Não, a gente gravava vídeo, mas é tipo assim, ó... Você iniciou, né? Começou. Eu iniciei, mas... E pra quebrar aquela insegurança... Aquela insegurança. Qual é a insegurança que eu sempre tive e que me acompanhou muito? Eu tinha a questão de pelo fato, isso é notório. E para quem sabe, para quem acompanhou minha trajetória de vida, para um jovem negro se destacar em alguma coisa é mais complicado. Não é querendo se vitimizar, que eu não tô nem aí. O negócio é fazer acontecer e acabou. Mas são coisas que a gente vê no Mas são coisas que acontecem no nosso decorrer da nossa vida. E isso aqui é interessante, a gente não ia entrar nem nesse assunto que a gente está tratando de outro assunto. Mas a gente vai tratar disso. E o que acontece? Não sei se você lembra que quando eu tinha aí, em média aí, meus 17 para 16 anos, ia acontecer... Que você era todo sério. Eu era todo sério. Não dava nem uma risada. Para quem conhece aquele Samuel era militante. Era, todo sério. Todo sério. E o que acontece? Eu lembro, e eu trago isso até hoje na minha memória, que ia ter uns 15 anos. E todo mundo tinha o seu papo a dançar nos 15 anos. E aconteceu uma situação que eu não sei se você vai lembrar agora, que aconteceu uma questão de racismo comigo. Não sei se você vai lembrar Fátima? Agora. Não. Uns 15 anos que ia ter, e aí aconteceu uma situação de racismo que, inclusive, eu falei, ó, hoje, a partir de hoje, eu não quero que ninguém me chame mais de café, que não sei... se lembro dessa Eu não vou entrar em questão aqui, senão a gente vai levantar a bandeira e vai acabar trazendo uma coisa. Mas aconteceu essa questão onde me desestabilizou de certa forma. E o que foi que aconteceu? Eu passei a observar que essas coisas são as coisas que fazem com que as pessoas tenham insegurança na sua vida. Porque se eu fosse levar o caso de racismo à frente, se eu fosse bater de frente, eu ia me tornar uma pessoa vitimista, que muitas vezes é o que acontece. Não são em todos os casos, mas quando você se coloca como uma pessoa inferior, nasce a insegurança e você passa a não ter autoridade. Então foi a partir daí que eu comecei a ver, olha, se a pessoa acha disso aqui, eu vou ser o contrário. E foi aí que aconteceu que eu raspei a cabeça. Aconteceu uma certa situação que por que Samuel raspou a cabeça? Samuel apareceu sem cabelo, raspei a cabeça. Porque quebra o gelo. As pessoas estão acostumadas a ver você de certa forma e quando você aparece de uma forma diferente do que todo mundo
Não tô nem aí, as pessoas vão E falar. você bate de frente, né? Quando você bate de frente, as pessoas vão olhar assim, pô, ele não liga, não tá nem aí para as críticas que tá acontecendo, porque Entendeu? tá entendendo? Então, outra coisa que aconteceu, eu gosto da barba, minha esposa também gosta muito da barba. E aí a galera fala assim, pô, quando o cara raspa a barba, o cara parece que tá nu. Dizem que é a maquiagem do homem. A maquiagem do homem. Aí eu fiz o que? Eu já tinha raspado a cabeça. Antes eu já tinha perdido a insegurança do cabelo. Pronto, já tinha perdido a insegurança do cabelo, eu tava de boa, já quebrou o medo da crítica, do que as pessoas iam achar. Era o que eu achava, se eu tô me sentindo bem, é o que importa. E aí o que é que acontece? Pra muita gente, eu tinha um cabelo black power que eu ficava enrolando o cabelo, ficava enroladinho, estilo americano. Lançava uns cortes americanos e a galera tava acostumada a me ver com corte americano. Hoje não mais que eu sou careca, mas antigamente, para quem lembra de mim no passado, era assim que eu andava. Então chegou, lembra que eu cortei o cabelo, os caras... Qual foi esse cara raspou a cabeça assim, zero, do nada? Porque aí eu comecei a ver, ó, essas pessoas lhe criticam e você dá ouvido às pessoas, você vai se vitimizar e você vai criar insegurança dentro de você. Mas eu fiz isso inconscientemente. Aí eu raspei a cabeça a primeira vez, quando foi agora, eu passei a ter insegurança. Por quê? Eu não tava nem aí, meu cabelo caiu, eu fiquei careca, eu já raspava a cabeça, então era algo que não me afetava mais. Mas o que era outra coisa que me afetava? Minha barba. E aí você, é o que eu tô falando, a mesma coisa acontece com pensamentos negativos. Você sempre vai precisar estar trabalhando para ter pensamentos positivos. Exato. Pois os pensamentos negativos vai estar sempre. Aí eu olhei assim, pô, velho. A barba dá uma segurança na poxa, eu me sinto até mais bonito, mais arrumado. Vou raspar a barba. Raspei a barba toda, raspei o bigode, raspei o cabelo. Imagine como fica. O que foi que aconteceu? Mas a minha segurança é o que mais importa, não são a crítica das pessoas. Então eu acredito que são pequenas coisas que você não analisa durante sua vida que faz com que você crie insegurança. Exato. Então, como eu falei, se fosse naquele tempo lá e fosse me vitimizar, hoje eu ia ser um cara inseguro, porque eu sou negro, moro num bairro de Valéria, do subúrbio, onde é declarado hoje um dos bairros mais perigosos de Salvador, isso, aquilo, e por isso que eu não tive a oportunidade. Então não vejo dessa forma. Inclusive a gente falou no outro podcast, o que foi que a gente falou? Eu não aceito que pessoas que moram no mesmo lugar que eu, que têm os mesmos acessos às mesmas coisas que eu tenho, alcançar objetivos pessoais e eu não alcançar. Ou vice-versa, eu alcançar e a pessoa me criticar falando que eu tive mais oportunidade que ela. Porque a liberdade geográfica é a mesma, irmão. Você está incluído no mesmo lugar que eu tô, você pode pegar a mesma estação que eu pego, ou você pode suar mais um pouquinho no final de semana e pegar um Uber. Muitas pessoas não aceitam. Então eu não aceito. É a mesma coisa. Você quer comprar uma pessoa que está hoje em Salvador em oportunidades de uma pessoa que está em São Paulo, uma das maiores cidades do Brasil, um polo, um dos maiores PIBs da América Latina. É claro que você não vai comparar. Por quê? Porque tem algumas coisas que a gente não tem acesso aqui em Salvador que as pessoas em São Paulo têm. Então onde é mais fácil de vencer? Salvador, São Paulo. São Paulo. Mas não deixa de dizer... Não, isso aqui é desculpa para não vencer na vida. Então acredito que a insegurança é a parte disso. E eu acredito que isso aí é desculpa junto com procrastinação. A procrastinação. E aceitar você ficar naquele lugar ali. Sim. E o que acontece? Aí... Já me perdi na linha de raciocínio. Mas o que eu estava falando. Aí a insegurança muitas das vezes vem disso. Por isso que eu passei a gravar stories. O que eu feito é melhor do que o perfeito. Porque muitas das vezes eu ia gravar uma história assim, eu bati aquela insegurança assim, pô, tô com o cabelo grande, véio. Não pintei minha barba. E aí peraí, vou gravar a história aqui, gravo uma história e largava o doce. Quem gostar, ótimo, muito obrigado. Mas quem não gostar, sempre não vai mudar. Sempre vai ter os críticos, sempre vai ter os haters de plantão. Então isso não faz diferença para mim. Inclusive hoje uma das minhas inseguranças é a sobrancelha. Então não se surpreenda se eu arrancar minha sobrancelha. Minha mulher já tá com a cara feia. Mas se bater na telha assim, eu vou... Que nada, tô nem aí pra nada, vou raspar a sobrancelha, a barba e o cabelo. Agora você pegou um exemplo bastante legal aí do... A mulher tá dizendo que... Cabelo, barba e sobrancelha. Cabelo, barba e sobrancelha. E cílios também. Os cílios não, os cílios tem que ficar... Agora você falou um assunto legal aí sobre... Não, deixa eu fazer uma pergunta. Né? Você, Ezequiel, hoje,
Aceitaria Nome raspar a duro. cabeça? Depende, sim. Ele não Pro ia raspar. exército. Se eu fosse pro Ele não exército. rasparia. Mas é o que eu tô falando. Isso aí, a primeira coisa que vem, isso é normal, isso é do cotidiano. A pessoa vai falar assim, ó. É porque a gente. O que é que a gente pensa? Foi o que você falou. Pô, eu tô com o cabelo aqui, estilo americano, vou raspar. O que é que a gente pensa? A reação das A galera. pessoas. E Entendeu? você não tá entendendo. O jovem de periferia Entendeu? sofre bullying constantemente. A gente se torna forte mediante a isso. Quando você sabe rebater, que realmente tem coisas, questões voltadas por bullying, por racismo, que não é aceitável em nenhuma esfera da sociedade. Mas tem coisas que você sabe que é resenha. Tem amigos que fazem a resenha. Mas só que você fala assim, pô, vou raspar minha cabeça e eu aparecer no grupo da resenha com a cabeça raspada, os caras vão acabar com minha vida. Você já tá ciente já. Tá ciente, E entendeu? você falou aí, é engraçado ver aqui as memórias, né? Que a gente ficava. A gente era uma galera que resenhava bastante, né? E o que é que acontecia? Aí isso acontece muito no mundo masculino, né? A resenha entre si, no trabalho. Alguém pode conseguir água da produção, por favor, que eu falei muito. No trabalho, na escola. E eu lembro Muito obrigado. E eu lembro que a gente resenhava bastante um com o outro. Sim. Uns ficava de cara feia, né? E outros levava como nós dois. A gente levava na esportiva. Isso faz com que a pessoa que está resenhando com você, ela fique, tô ali falando com o cara tá nem aí, velho. Vou continuar aqui, pô, o cara não tá nem aí. Então isso serve também pra vida. Assim, sim, é um aprendizado, é porque é o que a gente costuma falar, tudo, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Perder nunca. Perdeu não, aprendi. É como eu falei, o conhecimento é a raiz de tudo. Com certeza. E aí, voltando para os temas que a gente estava falando sobre os 6 medos básicos que a gente falou, e aí resumindo o que a gente já tinha falado aqui, o Stories é gravado de forma aleatória porque o medo da crítica hoje já não faz parte de mim. Amanhã eu vou gravar 15 stories. Demorou. Pode cobrar. E o que acontece? O medo da crítica vai vir? Vai. Vai ter coisas que a gente ainda vai ter medo mas de ser criticado. Mas se a gente não rebater de frente, como mas se não rebater de frente, mas a questão do stories, a questão de botar a cara no sol hoje, no ditado popular, não faz. Tá entendendo? Vai vir é uma insegurança que você já quebrou. Já quebrei. Em falar nisso, tem alguma... Pergunta boa pra poste aqui. Tem alguma insegurança que hoje você enfrenta? Uma das inseguranças que eu enfrento hoje. Qual é a insegurança que eu enfrento hoje? Eu acredito que uma das inseguranças que eu enfrento hoje é o medo de não acontecer. Por que, Samuel, não acontecer? Pelo fato de você estar se esforçando e não estar achando resultado? Sim. Pelo fato de você realmente levantar a cabeça e falar assim, eu vou vencer. Tô fazendo e... Olha o que eu tava falando agora, que a gente muitas vezes tem o medo da crítica. Aí eu já venci o medo da crítica para as redes sociais, para gravar vídeo, para gravar story, para gravar reels, para gravar seja o que for. Mas aí vem uma outra coisa que traz insegurança de certa forma. É como você falou, é matando um e vindo outro. Matando um e vindo outro. E essa daqui veio na mente agora que eu tô falando. Porque eu hoje prego que eu vou vencer na vida e eu vou ser alguém. E eu tenho certeza disso. Pensamento positivo. É meu pensamento positivo. Mas essa insegurança vem. E se não der certo? Todos os dias. E se não der certo? Cabe a gente não permitir... Não permitir o pensamento negativo entrar. E é algo que eu vi aqui, veio na mente agora aqui da pergunta que você fez. O medo de se não der certo, que é uma insegurança, e o medo da crítica das pessoas que estão assistindo o vídeo hoje, das pessoas que estão ao meu redor, que vê eu pregando isso todos os dias. Tá entendendo? Então é uma coisa que é constante. Você vai vencer hoje, mas vai aparecer outra amanhã. É a mesma coisa da escassez. A escassez, você vence a escassez de algo, mas aparece uma outra escassez que você nem imaginou. Exato. Entendeu? E a questão também daquilo que a gente fala direto, né? Vou conquistar algo, vou parar por aqui mesmo, vou continuar conquistando outras coisas, né? A gente costuma dizer que a gente sempre tenta querer algo novo. Hoje a gente criou o Decisão Cast. Sim. Beleza. O que agora a gente tem que fazer? Será que vem agora uma palestra? Então essas coisas que a gente assim imagina. Dia D, gostei. Dia da decisão. Então, é a questão de, tipo, a gente poderia só simplesmente gravar aqui, não pesquisar como é que funciona o CEO do YouTuber.
etc. Então a gente está sempre buscando algo a mais, né? Sim, Pô, como é que funciona o YouTube? Como é que funciona isso, aquilo? Então a questão não é você chegou naquele certo objetivo, você parar ali, pô, conquistei, tô satisfeito, tô ganhando meu dinheiro, tô ganhando isso e aquilo. E se você buscar coisas novas com certeza. o tempo todo. E aí vem o quarto medo básico. Perder o amor de alguém. Quem aqui não tem medo de perder o amor de alguém? Inclusive, tá chegando agora Dia dos Namorados. Eu acredito que todo mundo tem medo de comprar um iPhone 15 Pro Max e dar pra namorada e no outro dia ela abandonar isso aí. Dividir de 24 vezes. 24 vezes e dar aquele iPhone e sumir. E sumir. Medo de perder o amor de Aí alguém. junta a pessoa e o material. O bem material. Aí Não, vem o medo da crítica das pessoas que estão ao redor, que sabem que comprou iPhone. Vem o medo da pobreza, porque um iPhone 15 Pro Max e 24 vezes. Sacada, né? Então, eu acredito que a gente sempre tá. Eu acredito que, assim, encaixa num quesito de aprovação das pessoas. Não é que a gente vai amar todo mundo, mas é como se fosse. Hoje em dia a gente tem a rede social, né? A resenha tá boa. Da resenha da boa, vai sair Falando em Dia dos Namorados. Falando em Dia dos Namorados, ó, ficou alvoroçado a plateia. Então, assim, a gente está nas redes sociais e a gente está globalizado com várias pessoas ali. Sim. Então, a gente necessita, não que a gente necessita, a gente quer meio que uma aprovação das pessoas. Sim. Então, vamos levar isso para a parte de relacionamento do amor de alguém. Se você grava um vídeo e vê uma pessoa que fala um monte de merda lá no seu vídeo, assim, por mais que você não ligue, mesmo você vai pensar, sabe? Então, assim, você já vê que aquela pessoa não tem um afeto pelo seu conteúdo, pelas coisas que você grava. Então, a mesma coisa, uma pessoa em relacionamento, não falo só relacionamento, mas sim sobre família também. E a gente fala aqui, filho. Perda do amor de alguém não é só na questão de cônjuge, de namorado e namorada, de noivo e noiva, casado e casado. É a questão de perder um ente querido. É a questão de perder uma mãe, um pai, um amigo, um tio. Então todo mundo tem medo de perder o amor de alguém. De amanhecer e, pô, fulano, que é um cara que é fora do comum, o amor da minha vida, morreu. Tá entendendo? Então, a pessoa tá dizendo que tem medo. É eu, né? Então isso é constante. A gente tá falando aqui voltado pro cônjuge, que é uma coisa que, como eu falei, eu usei o gancho do Dia dos Namorados que tá chegando pra falar. Mas pode ser com qualquer pessoa. Inclusive, vamos fazer um episódio bastante especial aí no Dia dos Namorados. Com certeza, aguardem. O negócio tá bom. E vem aí depois do perder o amor de alguém, vem o medo da velhice. Aí, ó, lembrando rapidinho aqui que Dia dos Namorados, dia 12, e é o aniversário da esposa de Samuel. 2 presentes. Não vale vir com esse papinho de um presente. Aqui vale os 2. Eu já dei presente a ela, ela sabe que ela ganha presente. Não só dos namorados. Você não espera, não? Você dá logo o presente. Não é que eu não... É porque ela ganha presente diariamente, né? Se é que você me entende. Corta. Ai. Inclusive, eu fiz um comentário desse nas redes sociais, ela apagou, ficou com vergonha do... Você me contou isso aí. Mas enfim. Aí mas eu às vezes não espero também, não. Chegar o dia, não. Eu tenho um pouco de ansiedade pra isso aí. Eu deixo à vontade. Aí vem porque a gente quer ver a felicidade da pessoa logo. Quer ver a felicidade logo. E aí o que acontece? Medo da velhice. Quem não tem medo da velhice? E assim, parece ser engraçado, né? Principalmente no o que é que a gente vive, né? Diariamente. Vamos lá, produtos industrializados, onde o nosso alimento ele não é mais saudável. Sim. E aí vem a questão. Eu acredito que o ser humano ele está mais sedentário, em questão de exercício físico, etc. E se você puxar as pessoas que não é só chegar medo da velhice, sim, é chegar na velhice com saúde. Sim. Eu acho que muitas pessoas têm medo disso aí. Eu particularmente não tenho medo da velhice. Não, velhice é algo que você... É algo que vai ser natural. É algo que a gente sabe que vai acontecer. Sabe o que acontece? Já passou isso muito pela minha cabeça. Eu não tenho medo da velhice. Desculpa. Não tenho medo da velhice. Mas sabe uma coisa que eu tenho muito medo? É de
chegar ao fim da minha vida e precisar estar em cima de uma cama dependendo de alguém. Exato. Ou melhor, para a gente que busca um objetivo de vida melhor, eu acredito que todo mundo já passa por isso. Todo mundo observa uma pessoa que trabalhou a vida toda, se esforçou, deu o seu melhor, fez um arregaço na vida, em questão boa, não em questão ruim. E chegou no final da vida, alcançou a aposentadoria, mas vive de pagar remédio, de pagar médico, de fazer exame, e vive miseravelmente. Tá entendendo? Então, muitas vezes eu tô passando num lugar assim, onde eu conheço alguém que viveu isso, e eu vejo a pessoa ali muitas das vezes passando uma situação crítica pelo fato de não ter poder aquisitivo, ou de não ter recursos para ter algo melhor ali na sua aposentadoria, na sua velhice. Eu fico falando assim, Deus, que o Senhor não permita eu passar por isso. Que o Senhor não permita que eu trabalhe a minha vida toda, que eu me esforce a minha vida toda para no final da minha vida eu viver uma escassez e viver miseravelmente. Então eu acredito que eu não tenho medo da velhice, mas eu tenho medo do que acompanha a velhice, tá entendendo? E Porque a velhice é algo natural. É algo vai natural, chegar. vai chegar e eu tô tranquilo com isso. Mas eu não quero chegar na velhice com esses pontos Esses negativos. acompanhamentos aí. Esses acompanhamentos. É remédio, às vezes, e a gente vê muitas pessoas hoje em dia que são aposentadas e o dinheiro da aposentadoria vai todo para a farmácia. Sim. Vai todo para um remédio, um valor enorme. Então, o dinheiro ali, infelizmente, é uma vida que, como você falou, é algo natural, que é a velhice, mas ela vem acompanhada de várias doenças, né? Sim. Costuma dizer, porque nosso corpo ele vai ficando cada vez mais, não vai conseguindo desenvolver tanto como a gente agora que é jovem. Sim. Então, muitas pessoas ela têm medo da velhice, mas ela não pensa muito como você falou. Ela pensa só na questão da idade. O bastidor está falando mal. Tudo bem. Mas a questão da idade, né? As pessoas falam assim, ficar com 80 anos, principalmente as mulheres, né? Ficam preocupadas com a pele e tal. E eu acredito que é natural. Tá entendendo? E acho que esse é o maior dos maiores medos da humanidade. Todo mundo tem esse medo. O medo da morte. Da velhice e depois? Da velhice depois da morte. Quem nunca teve medo de morrer? Só que a morte, a partir que você nasce, a partir do momento que você nasceu ali, tá todo mundo... De certa forma, é algo que é o mais certo. É o mais certo. Todo mundo. É aquele ditado que as pessoas falam, basta estar vivo para estar morto. E o que é que acontece? Eu, Samuel, tenho medo da morte. E assim, isso tem a ver com a insegurança. Sim, a insegurança. Meu Deus, o que é que eu posso fazer para evitar a morte? Entendeu? Tantas pessoas tentam vencer a morte. Né? E o que é que eu, Samuel, penso sobre a morte? Eu queria morrer hoje? Eu queria. Mas se eu tivesse escrito no livro da vida ali que eu teria que morrer hoje, eu morreria tranquilo. E morreria em paz. E não teria medo da morte. Eu não teria medo da morte. Porque eu estou fazendo tudo que está dentro do meu alcance e o possível para ser melhor todos os dias. Então acredito que quando você tem esse pensamento e você trabalha em prol disso, você tem certeza do que se a morte vir, se a velhice vir, se as críticas vir, se a pobreza vir, a saúde decair, pode acontecer o que acontecer. Se você dá o seu melhor, você não vai se preocupar com isso. É porque o importante é o seu interior. Se você, Samuel, hoje está fazendo aquilo que é o propósito da vida, o que está ali na Bíblia, se você faz tudo aquilo ali, então independente da situação que aconteça, a velhice, etc., você vai estar com sua consciência tranquila, entendeu? Porque é como você falou, é você estar tentando, não é você estar vivendo a vida sem fazer nada, prejudicando o próximo e estar vivendo tranquilamente, Sim. né? E sem pensar que eu tenho certeza da minha salvação. E quando você tem certeza da salvação, eu sei da onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo, então para mim não faz sentido nenhum. O que é que acontece? Eu acredito que um dos motivos da insegurança e o medo da morte, um dos motivos principais das pessoas ter o medo da morte é não ter certeza para onde vai. O que é que vai acontecer no meu pós-vida? Para onde eu vou para o meu pós-vida? O que é que acontece comigo depois que eu morrer? Tem muitas pessoas que acreditam que existe a reencarnação, né? Sim.
Tem muitas pessoas que acreditam que vai ficar vagando aí, que vai Assombrar os atormentar outros. os outros na vida. Mas acreditamos que existem dois caminhos. Sim. E aí essa é a questão. A pessoa não tem medo de morrer, porque É o pós. qual o sentido de você morrer? Morrer, acabou. Encerrou a vida aqui. Se a pessoa tivesse 100% medo, a pessoa não ia sair nem de casa. Sim. Mas aí você não tem medo da morte, você tem medo do que vai acontecer após a morte. Após a morte. Tá entendendo? Exatamente. Então, não tem onde correr. A insegurança está aí. A insegurança tá aí. Acredito que a insegurança ela está em todo lugar. Nas pessoas, como o Samuel falou, independente se seja uma pessoa com um patamar alto, falando financeiramente e material também. Independente se a pessoa está lá em cima, a pessoa ela tem medo de descer. E se a pessoa que já está aqui embaixo, ela tem medo de não conquistar por conta da insegurança. Será que vai dar certo? Será que eu devo dar esse passo aqui inicial para conquistar alguma coisa? É algo que a gente prega bastante aqui. Sim. É questão de iniciativa. É você iniciar algo e não ter medo se vai dar errado. O importante é você fazer. Óbvio, fazer uma autoanálise daquilo que você quer. E a gente fala em todas as áreas da vida. Seja ela no empreendedorismo, seja ela no seu trabalho, seja ela na faculdade, algum serviço que você faz. Mas, resumindo, né? A insegurança ela tá nas pessoas. É porque a insegurança não tem raça, não tem cor, não tem classe. Está aqui, né? Está nas pessoas. Não tem pra onde correr. A insegurança pessoas, está a nas questão, pessoas. E assim, um conselho assim que a gente dá, né? Que a gente já viu, conversa aqui, é a questão da autoconfiança e pensamento positivo. Eu acredito que isso ajuda bastante, principalmente você que está assistindo esse podcast aqui, que teve uma infância bastante difícil, em alguns sentidos aí, onde tem essa insegurança de fazer qualquer coisa que seja, sabe? É simplesmente pegar o celular, gravar uns stories e tipo, puxa, isso sair errado, isso aí, que acontece muito comigo às vezes. E para você ter ideia, essa conversa que eu já tive com o Samuel, a gente já tomei amanhã eu vou gravar uns stories, tal. Então, outra coisa importante, o ambiente que a gente vive também. O ambiente que a gente vive vai nos moldar. Se hoje eu convivo muito com o Samuel, que a gente faz o podcast, tem outros projetos também. Então, tem muitas coisas que eu não fazia que o Samuel me incentivou a fazer. Tem muitas coisas que o Samuel não fazia que eu incentivei o Samuel a fazer. Então, analise bastante as pessoas que você anda. E eu acredito que isso vai ser um diferencial também bastante em sua vida e a questão de quebra de insegurança. Né? Com certeza. E lembrando que se você precisa de ajuda, você precisa procurar ajuda. Porque tem pessoas que têm medo da crítica. Aqui é um bate-papo. Aqui é um bate-papo. Aqui é uma conversa. Como o Samuel falou, a gente não é especialista. É como começar você ter iniciativa. Porque quem está assistindo aqui muitas vezes vai tomar conhecimento de algo que ele não tinha parado para pensar ainda. E a partir daí agora você procura uma ajuda. E é o que você falou aí, iniciativa. Eu acredito que tudo na vida ela vai precisar de uma iniciativa. Seja para eu abrir essa porta aqui e sair, seja para eu desligar um ventilador, seja para eu desligar esse notebook, tudo depende de uma iniciativa. Com certeza. Então, é porque acontece muito, sabe o que acontece muito? Quando você tem insegurança, você tem baixo merecimento. O que é baixo merecimento? São pessoas que têm um potencial altíssimo, seja em questão de empreender, seja em questão de relacionamento, seja em questão de prestar um serviço e receber em troca um valor referente àquilo, e não recebe o que é. Quantas pessoas você hoje que está assistindo o episódio aqui do podcast sobre insegurança, quantas pessoas você conhece que é bacana, fala assim, pô, aquela pessoa é fora do normal, fora do comum, e só se mete em relacionamentos que não tem nada a ver com a pessoa. Você fala assim, por que isso? Essa pessoa é uma pessoa tão legal, uma pessoa tão bacana, e só se mete em relacionamento baixo, isso é o merecimento baixo. Porque você tem grandes empresários que são pessoas para ser grandes no mercado, para ser líder num setor que ele exerce hoje, e não é merecimento baixo. Porque você tem excelentes profissionais, excelentes colaboradores que dão a sua vida, que trabalham, que vestem a camisa da empresa e muitas das vezes recebe salário baixo. Merecimento baixo. Então a insegurança não só afeta áreas que a gente já citou aqui, mas também como áreas que realmente você precisa buscar
E precisa de iniciativa. Precisa de iniciativa. Então, talvez o seu merecimento baixo hoje, você acha que você vai prestar um serviço e aquele serviço vale X, mas você quer cobrar Y. Por quê? Falta de merecimento. Exato. Entendeu? Então Agora, é complicado. Fazer uma análise aqui. Sobre insegurança em si, eu acredito que a questão de autoconfiança é uma das mais fortes. Porque é assim, cara, se você não tem confiança naquilo que você faz, ou que você pelo menos nem fez e quer tentar fazer, mas você não tem autoconfiança em você não tem um punho firme, hoje eu vou fazer aquilo ali, e eu vou... Essa semana, ontem eu fiz uma reflexão sobre minha vida. Sim. Falei, poxa, mas é que hoje eu trabalho no hospital, tem algumas inseguranças, pode ter algumas inseguranças, mas preciso de tomar uma iniciativa. E essa iniciativa não vai partir de outras pessoas. As pessoas podem me motivar, mas a iniciativa ela tem que partir de mim. E se eu não tenho iniciativa, eu não tenho autoconfiança no que eu mesmo posso fazer. Eu acredito que um dos pontos mais fortes da insegurança é a pessoa não confiar em si própria. Sim, com certeza. E o que é, como a gente já falou, a gente ia encerrar, mas a gente voltou o assunto de novo. Já temos quantos minutos já de gravação aí? 12. Vai dar 1 hora já de gravação. Então o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode mudar nas nossas vidas para vencer a insegurança? Como a gente já falou, a insegurança parte da vida. Da onde você veio e para onde você está indo. Muitas das vezes você pode ter passado pelo racismo, você pode ter passado pelas críticas constantes, você pode ter sido uma pessoa que sofreu bullying, pode ter sido uma pessoa que teve relacionamentos de baixo merecimento, como a gente já citou. O que é que essa pessoa, você acredita que essa pessoa precisa fazer para que ela vença a insegurança? É o que eu estava falando antes, iniciativa, vamos supor, um exemplo aí, bullying. Você já sofreu bullying. Sim. Você pegou e fez o que com o seu bullying? Eu acho que eu passei por cima, ó. Qual era o seu apelido? Cafezinho. E hoje todo mundo chama como? Porque você passa por cima mesmo e bota o peito e vai pra guerra e acabou. Então Tá isso aí, certo. É você tomar uma iniciativa, você analisar, tomar decisão, poxa, eu tô aqui com tanta segurança que aquilo ali não vai dar certo, que eu não confio em mim, como é que eu posso fazer isso para mudar? Sim. Se eu continuar assim, sendo vítima, não vai acrescentar em nada na minha vida. Eu só vou piorar, vou sentar, deitar aqui no meu colchão, encostar a cabeça no travesseiro e chorar. Ah, Ezequiel, mas não é tão fácil assim como você está falando, com certeza, até porque a gente já passou por isso, não é tão fácil assim. Principalmente para, você falou em questão do bullying, para quem sofre bullying, né? A gente sabe que não é fácil. Porque quem sofre bullying são pessoas ali, adolescentes, no processo 17, onde está na formação da vida. Onde está na formação da vida, pensamentos, entendeu? Então, acredito muito que é você tomar uma iniciativa para você quebrar sua insegurança e começar a iniciar, nem que você resete o seu cérebro e reinicie tudo e comece uma nova jornada. Com certeza. E como a gente já falou, procura ajuda. Se você precisar realmente de ajuda, procura ajuda. Um psicólogo, um pastor, um coach, seja o que for, desde que traga resultado. Desde que traga toda resultado. Certeza. Porque muitas das vezes hoje, é o que eu falo hoje, hoje as pessoas não são medidas mais pelo que ela tem, pelos diplomas que ela tem, e sim elas são medidas pelos problemas que ela pode resolver. Então, se vai resolver o seu problema, busque resolver. São problemas que essas pessoas passaram, trouxe conhecimento daquilo que ela passou e tá mostrando para a pessoa, poxa, isso aqui você pode resolver de tal forma. Então, é o que a gente procura sempre, né? Tem situações que a gente passa que outras pessoas já passaram. Então, a gente procura aprender com aquelas pessoas para não enfrentar com mais constância aquilo ali. Por quê? Porque aquela pessoa já passou por aquela situação. Exato. Hoje mesmo a gente não encontrou ainda uma mentoria de podcast. Se a gente encontrasse a mentoria de podcast hoje, eu tenho certeza que a gente ia se desdobrar e procurar fazer. E se daqui a um tempo a gente fazer uma mentoria? Tá entendendo? Então aí que é aí que acontece as coisas. O mentor vai lhe ajudar você a alcançar seus objetivos, a passar por situações, exato, sem necessariamente passar pelas mesmas que ele já passou. Exatamente. Então, esse foi mais um episódio número 13. 12 e agradeço aí a Érica, sua parceira. Muito obrigado, Érica. Continue mandando mais temas de vídeos que a gente vai estar analisando e trazendo para cá.
tá certo? Se você puder, siga a Erika Nogueira também no Instagram, a blogueira do táxi. E se você não segue a gente nas redes sociais, nos siga também nas redes sociais e acompanhe o nosso crescimento lá, certo? Se inscreve no canal, liga o sininho aí e vamos que vamos para cima. Dia de quinta-feira, dia de vídeo, toda quinta-feira vídeo novo aqui no canal. Acompanha nossos cortes aí nos shorts e vamos para cima. Compartilha com o vizinho, com a vizinha, com o amigo, com o cachorro, com o gato, papagaio. Se você quiser também ser um dos patrocinadores desse projeto, sinta-se à vontade, entre em contato com nós através do e-mail. Valeu? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.